Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Ncast. Hoje a gente vai falar sobre futebol, valores e sobre o poder transformador do esporte. E eu não podia receber ninguém melhor do que ele, tio Carlinhos. Aqui tem o nome completo, né? Carlos Augusto de Azevedo Gonçalves. Mas eu sempre conheci como tio Carlinhos desde a nossa primeira apresentação. Ele que trouxe recentemente a Fundação Real Madrid aqui para a cidade de Niterói, trazendo essa grande marca do maior clube do mundo para mudar a forma como as crianças são educadas, porque a gente sabe que o futebol vai muito além da bola e das quatro... Como é que se chamam? 4 linhas? Das 4 linhas do campo, né? Eu já estou vivenciando essa realidade do futebol aqui junto com a Fundação e com vocês há um tempo. Mas às vezes fogem essas palavras, né, das meninas. Mas o tio Carlinhos, Carlos Augusto, ele é professor de Educação Física, formado pelo UFRJ, mais de 30 anos de experiência na área esportiva e uma trajetória realmente inspiradora. Sempre acreditou que o esporte vai muito além dessas 4 linhas, estava escrito aqui na dica do Rodrigo, e é uma ferramenta de formação humana, que ensina disciplina, respeito, trabalho em equipe e liderança, e a gente vai falar aqui bastante sobre isso. Hoje a gente tem 3 unidades da Fundação, aqui em Niterói, Piratininga, Charitas e Jurujuba, e um projeto que reúne mais de 200 alunos, meninos e meninas, que estão aprendendo futebol com metodologia de ponta e, ao mesmo tempo, desenvolvendo valores que vão acompanhar, com certeza, para toda a vida. Carlinhos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui no seu primeiro podcast. Tenho certeza que é o primeiro de muitos. Seja muito bem-vindo. Vamos trocar uma bola aqui nessa mesa, aqui no estúdio. Isso. Queria que você se apresentasse para todo mundo aqui te conhecer, as pessoas que acompanham a gente aqui no Ncast. Então, primeiro, um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Falar de educação, falar de esporte, falar de saúde, para mim é algo muito importante, porque minha vida foi toda pautada em cima dos valores do espírito esportivo. Então, entender o esporte como educação e o esporte como uma ferramenta de inclusão social no desenvolvimento de crianças, de adolescentes, que vai levar todos esses valores para a sua vida no futuro, é muito importante a gente estar semeando isso, porque o processo de educação é esse. Você plantar sementes para um futuro que lá na frente a gente vai colher de forma muito positiva. Imagino quanta coisa você já vê hoje, assim, né? São 30 anos de carreira, já passou por várias experiências. Queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, até antes da gente falar da Fundação Real Madrid, de todo esse trabalho. Eu acho que, assim, não é só a Fundação, né? É essa história que você vem escrevendo aí. E hoje a gente teve um caso aqui que foi bacana, a gente te recebendo no escritório, um dos nossos funcionários, quando te olhou, falou, pô, ele é o tio Carlinhos, assim. Ele foi meu professor na escola, no Soares Erdi, em São Gonçalo. E você transformou e fez parte da vida de uma pessoa que hoje está no mercado de trabalho, não está trabalhando com futebol, nem com educação física, mas acho que muito mais do que esse aprendizado do esporte, você levou para ele ensinamentos para a vida, né? Conta dessa sua trajetória, desses 30 anos, tudo que você fez aí. Tenta resumir, senão acho que a gente fica aqui até amanhã. Sim, vou tentar resumir ao máximo. São um pouco mais de 30 anos trabalhando com educação física, com o desenvolvimento de saúde e educação em escolas, em universidades, em projetos esportivos, sejam ligados ao futebol, vôlei e outras modalidades. Passei por um projeto de ser um coordenador, um supervisor da Suderj no projeto de desenvolvimento do esporte no período da Olimpíada. Fui premiado por desenvolver atletas para o Brasil, e eu fui premiado em conduzir a tocha olímpica na época da Olimpíada. Trabalhei na Olimpíada, trabalhei na Paralimpíada. Então, para mim, isso é um orgulho muito grande. E fazer parte da vida de crianças, de adolescentes, que hoje a gente reconhece na rua, a gente passa e vem falar, ô Carlinhos, tudo bem? Como é que você está? E vira e mexe a gente encontra. Hoje, no meu grupo de trabalho, na nossa empresa, nós temos 2 professores
nossos, uma coordenadora e um professor, que foram meus alunos de colégio. Então, isso é muito bom, saber que a gente está contribuindo, pelo menos um pouquinho, para uma sociedade que valorize a educação, valorize a saúde e o esporte. Muito bacana. A gente vê seu time ali, né? Eles são muito integrados, assim. Eu acho que você traz essa cultura de conduzir esses valores que vão muito além. E não tá só em você. Nas atitudes e na forma como você conduz essa equipe. Como é que é hoje a equipe de vocês? Assim, são quantas pessoas, quantos professores? Conta um pouco sobre essa estrutura que vocês têm. Então, Natália, primeiro a gente prefere sempre gerenciar ou gerir uma equipe através de exemplos, né? Então, mostrar quem somos, mostrar para eles, para os nossos parceiros, nossos profissionais que trabalham conosco, uma conduta honesta, uma conduta fiel a valores que nós entendemos serem positivos para uma sociedade. Então, isso já facilita muito. Nosso grupo de trabalho hoje é um grupo muito positivo, onde todos são ou formados em educação física ou formando em educação física, todos com uma vasta experiência na prática desportiva, todos passaram por algum momento serem atletas em algum momento. Isso então, é um fator isso é um fator, da decisão. um fator importante, porque você não pode ensinar algo que você não sabe. Sim. Por mais que você entenda a prática, tenha a prática de ensino, a didática, mas você tem que saber como fazer. Você tem que entender como funciona. Ter vivido a experiência de jogar, de treinar, entender isso é muito importante. E eu tenho muito orgulho da equipe que a gente conseguiu formar. Hoje nós temos, são 10 funcionários trabalhando em função disso. Até a pessoa que trabalha conosco como o auxiliar de serviços gerais, ele também tem uma visão muito educacional. O senhor, o tio Ari, que é uma pessoa excelente, com um trato com a criança excelente. Então, isso a gente valoriza muito. Ter pessoas que trabalham conosco, que entendam como funciona. Nós temos hoje 2 coordenadores, um em cada unidade base, vamos chamar assim, que são as unidades da ABB de Piratininga, que fica ali próximo ao túnel Charitas Cafubá, e a Rayane, tem o Júlio, que é o da ABB Cafubá, e a Rayane, que é do Charitas Aeroclube. Então, são nossos 2 coordenadores e temos os professores que trabalham nessas unidades. Mas eles não trabalham só nessas unidades. Nós damos a eles a experiência de estar nas outras unidades também. Não fazemos distinções entre, quem está no Charitas está só no Charitas, quem está na ABB é só na ABB. Não, até porque eles também estão no quartel, local onde nós temos uma unidade que é a chamada Unidade Performance, que é um campo de grama natural, com medidas oficiais para jogos, quando a gente prepara para competições de campo de 11. E também temos uma unidade, aí não chega de ser uma unidade, mas a gente administra a escola de futebol dentro do colégio Fórum Cultural. Então, esses professores, eles circulam por todas as unidades para que haja uma integração entre os professores, que cria sempre uma boa relação entre eles. Muito bacana. Você não consegue estar em todos os lugares, em todos os momentos. Então, acho que aqui Bruno e Rayane representando esse time. Júlio, botei Bruno. Júlio e Rayane representando esse time que está aí à frente junto com você. Isso. Mas depois dessa experiência, né? Você passou por colégio, faculdades, enfim. Como que foi a história? Assim, o que te levou a tomar a decisão de ligar o seu nome já tão forte no esporte à Fundação Real Madrid, né? A gente sabe de todas as qualidades do Real Madrid, da grandiosidade da marca, dos valores, mas o que te fez pensar, eu vou dar um próximo passo e vou trazer a Fundação Real Madrid para Niterói? Que fit que ela tem com os seus propósitos? Então, nós buscávamos, né? Nós fomos representantes de uma outra grande marca europeia aqui em Niterói durante um bom tempo, logo a seguir da pandemia.
Mas esse ano nós demos um passo ainda maior. E nós buscamos uma empresa que desenvolva o esporte como uma ferramenta, que é a proposta do Real Madrid, da Fundação Real Madrid, que é desenvolver o esporte de uma forma muito mais educacional. É formação de crianças, adolescentes, é ajudar realmente nessa formação educacional com um olhar esportivo, onde a gente apresenta para as famílias que o esporte tem que ser um meio e não um fim. E o Real Madrid, a Fundação Real Madrid, o Clube Real Madrid, é o maior clube do mundo. É uma das maiores marcas do mundo. E tem esse pensamento. O Real Madrid chegou, e ele chega nos países e identifica a cultura local e não implanta a sua forma, a sua metodologia de trabalho. Ele tem a sua metodologia, uma metodologia extremamente premiada, uma metodologia própria do desenvolvimento esportivo da criança, mas não deixa de lado a cultura local. E qual é a cultura hoje local no Brasil? O jogador de futebol brasileiro. O jogador de futebol brasileiro, ele é o técnico talentoso, o jogador do improviso. E em momento nenhum, a metodologia do Real Madrid tira essas características do aluno da escola. Então, isso para a gente é muito importante. Não é imposto uma forma de trabalhar. É direcionado um trabalho, é definido como seguir essa metodologia, mas nunca passando por cima da cultura local. E nós entendemos isso de uma forma muito positiva. E aí, isso nos chamou muita atenção em passar a ser um parceiro. Nós somos parceiros do Real Madrid no Brasil. Na verdade, nós somos uma célula do Real Madrid pelo mundo. Então, é dessa forma que a gente abraçou a causa Fundação Real Madrid aqui na cidade de Niterói e expandindo aí pelo Brasil inteiro. Muito bacana, tem muita coisa boa vindo por aí. Eu acho que é sempre desafiador você estar numa cidade que a gente pode dizer que é pequena, 500 mil habitantes, e estar junto com uma marca tão grandiosa, mas a gente enxerga isso, né, na visão das pessoas, dos alunos, de estarem ligados também a uma marca tão bacana e que está dentro do sonho e do emocional dos meninos e meninas aí que assistem, que vibram pelo futebol. Mas assim, como que a fundação, aí falando dela, lida com o equilíbrio entre o sonho de ser jogador e a importância da formação humana e educacional? Que eu acho que é uma coisa que você fala bastante, né? Da gente ir além de ganhar o campeonato. Ganhar o campeonato é uma parte do negócio e a gente vai treinar para isso. Mas esses valores da vida, assim, como que vocês lidam com isso? Então, eu vou puxar um pouco para a nossa vivência, a nossa experiência. A gente lida com sonhos. Sonhos, às vezes, das crianças e, muitas das vezes, sonhos dos pais. E administrar sonhos é muito difícil. Administrar esse sonho do pai, que muitas das vezes quer fazer do filho o seu bilhete premiado, é muito complicado. Requer muito tato, requer muita experiência para você entender que a gente está formando o cidadão. E não pode ser a única coisa ser o esporte. A única coisa a ser realizada ser o futebol. Não, ele tem que ser uma pessoa boa. A gente está formando o cidadão. Buscar formar esse caráter dessa pessoa. Porque o futebol ele é muito amplo. O esporte é muito amplo. Como você falou, né? A gente tem aí esqueci o nome do funcionário lá, que é o parceiro Jefferson. O Jefferson. O Jefferson foi nosso aluno de educação física, né? No colégio, mas ele hoje, não tendo nenhuma relação com o esporte, com o futebol, vamos dizer assim, ele trabalha numa empresa que também atende ao futebol. Também atende ao esporte. E assim, você tem o jogador de futebol, mas você tem o preparador físico, você tem o treinador. É um ecossistema. Você tem o jornalista, você tem
o médico, você tem o departamento jurídico. O esporte ele é muito amplo. Ele tem espaço para muita gente. Então, o esporte, como você falou, é um ecossistema muito grandioso. E você fazer com que essa criança que hoje entra para jogar futebol... E assim, eu tenho um exemplo muito interessante. Também no Soares Erdi, contemporâneo do Jefferson, o Yuri. O Yuri era nosso aluno, queria ser jogador do Flamengo, o sonho dele era ser jogador do Flamengo e fazia escolinha. Era aluno do colégio, fazia escolinha de futebol comigo no colégio. E o sonho dele sempre foi ser jogador de futebol. Hoje ele trabalha no Flamengo, só que trabalha na parte de marketing do Flamengo. Ou pelo menos, até um tempo atrás, ele trabalhava na parte de marketing do Flamengo. Ele não realizou o sonho dele como jogador, mas ele realizou o sonho dele de trabalhar no clube que ele tem a maior paixão. Então, o futebol abraçou esse sonho dele. Então, isso é muito importante. E a gente desenvolver isso na criança. Fazer com que a criança entenda que ela pode não ser o craque da bola, mas ela pode ser, no futuro, um craque num departamento que esteja ligado à bola. Então, a gente faz esse trabalho. Assim como você falou, a gente está lidando com sonhos. Sim. Administrar pessoas é difícil. Não é fácil. Requer muito tato. Agora, administrar sonhos precisa de muito. Porque sonho gera muita expectativa, né? Precisa de muita vivência. Precisa de muita sabedoria, muita inteligência emocional para chegar para uma criança e falar, olha só, não dá para você ir para esse jogo. Esse jogo não é para você, você está de fora. Você vai jogar menos. E muitas das vezes a criança fica triste. E, na maioria das vezes, o pai e a mãe que coloca ali uma expectativa muito grande na cabeça dessa criança atrapalha muito isso. Pegando um pouquinho do gancho dos pais, a gente tem que entender que pai, ele precisa apoiar. Pai, mãe, apoia. Valoriza a criança estar praticando um esporte, praticando uma atividade cooperativa, competitiva, mas cooperativa. Por mais que o esporte, às vezes, seja uma modalidade que seja individual, ela não vai vencer sozinha. Ela depende de muita gente para que ela se desenvolva. Então, fazer com que os pais entendam que aquilo ali é um processo educacional para a criança, talvez seja um dos maiores desafios de quem trabalha com o esporte. E a gente estava conversando antes, existe uma diferença, né, entre ganhar o campeonato ou ganhar uma partida e ganhar lições de vida. E eu acho que isso que nem sempre os pais conseguem perceber, e eu acredito que você tenha esses casos, mas o meu filho não ganhou o campeonato porque ele não estava no melhor time, e de repente a criança estava jogando no melhor time, ganhou e nem teve uma participação tão grande. Assim, como que é esse processo de conseguir mostrar para as famílias que não é só ganhar, né? Que a gente ganha todo... Eu acredito que você tem essa sensação todos os dias de que você ganhou o momento que você viu uma criança apertando a mão da outra, quando você conseguiu fazer com uma criança tinha medo de entrar no campo, entrou no campo. Isso é uma vitória, né? O que você acha disso? Então, Natália, primeiro, no jogo, na competição, na disputa esportiva, eu evito falar a palavra ganhar. Ou a gente foi derrotado, ou a gente foi vencedor. Então, a gente vence, ou a gente é derrotado. A gente é vencido. Isso é um fato. No entanto, ganhar, a gente ganha sempre. Ganhar, você entrou no campo para mostrar o quanto você está preparado, o quanto você consegue colocar aquilo que você se preparou em prática, é um ganho. Ali é um ganho. Ali é uma vitória pessoal. Muitas das vezes, a criança, ela, no treino, a gente chama de leão de treino, mas às vezes no jogo acaba sendo gatinho, porque ela não consegue colocar para fora. Quando a gente percebe uma criança que, no início da temporada, ela dá dor de barriga, passa mal, não consegue ir para jogo, e é comum, isso é normal, acontece.
e a gente consegue perceber que durante a temporada essa criança ela assume protagonismo dentro da equipe, ela se torna às vezes capitã da equipe, ela torna-se uma referência da equipe, isso é uma vitória enorme. Ela ganhou, ela teve um ganho muito grande. Então, é muito maior do que uma vitória ou um campeonato. A quem vale, aí fica uma questão, a quem vale o título na categoria de base? Para quem vale isso? Vale para o clube. Ah, o clube venceu. Para a criança, aquela medalhinha, ela vai ter, às vezes, uma importância de 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Daqui a pouco está no fundo da gaveta. Mas o ganho que ela teve, pessoal, o desenvolvimento que ela teve, emocional, a força que ela teve mental é muito maior do que uma partida de 10-0. Com toda certeza. Para que eu preciso estar num time que o meu time seja o melhor para que meu filho seja campeão? Eu quero que meu filho seja campeão da vida. Ele tem que vencer na vida, ele tem que vencer as dificuldades. Ele tem que assumir protagonismo nos momentos que mais difíceis que ele está passando. A gente trabalha, você com a sua equipe de trabalho aqui, eu com a minha equipe de trabalho e mais a equipe de crianças e adolescentes. A gente trabalha o desenvolvimento desses parceiros para que cada vez eles consigam dar mais. Não é dar mais para a gente, é dar mais para eles mesmos. Que eles consigam cada vez mais se mostrar, se desenvolver, estar preparados para novos desafios. Conseguiu passar por aquele ali só vai servir de degrau para o próximo. Sim. Então é isso que a gente busca o tempo inteiro dentro da educação ao esporte. Perfeito, gostei dessa fala e vai dar um corte bonito, hein? Vai, porque assim, isso é muito real, né? Dá para ver que isso é a verdade. É um sentimento que transborda lá para os alunos, né? Sim. Que isso eles vão levar. E quando a criança sai do campo e acabou o momento da aula e ela volta para casa, ela vai encontrar uma outra realidade, né? Ela vai encontrar talvez um pai que colocou ali o sonho nela, e a mãe que vai perguntar, e aí, ganhou, perdeu? Porque a mãe não vai pensar se venceu ou se foi derrotado. Como que é, se você pudesse dar assim, uma dica para os pais, né? Não só do futebol, que eu acho que o esporte vai muito além. A minha filha faz ginástica rítmica e a gente tenta incentivar ela de um jeito, mas eu estou aprendendo outras coisas aqui agora na mesa com você, né? Que você deixaria uma mensagem, assim, de como que os pais devem receber esse indivíduo de volta ao lar depois da prática esportiva e ajudá-lo a seguir ganhando fora das quadras também? Então, eu costumo dizer, nos treinos, nos jogos, não acredito que nenhuma criança ou adulto vá para um jogo para errar. Não acredito. Ele não vai entrar em campo para errar. Ele não vai entrar em campo para fazer o errado. Ele pode errar e ele vai errar, mas tentando acertar, buscando o acerto. A tomada de decisão dele é o fator primordial no desenvolvimento. Tem que tomar decisão. A tomada de decisão no esporte, no futebol, vou trazer um dado aqui. Um jogador de futebol, numa partida de 90 minutos, toma mais de 3.000 decisões. E todas elas podem resultar um gol a favor ou um gol contra. Pode decretar a vitória ou a derrota da equipe. São 3.000 decisões. Por jogador. Por jogador. Se considerar 11 jogadores no 3.000 decisões por jogador. 3.000 decisões por jogador, são 22 jogadores no campo. A média de minutagem que um jogador tem com a posse de bola é de 2 minutos e meio. Ela fica com posse de bola. O jogo tem 90 minutos. Então, a maioria das tomadas de decisão desses jogadores é sem bola. É correr, é marcar, é deslocar, abrir espaço. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Ser comprometido com a equipe. Então, imagina o que a gente está falando sobre o desenvolvimento humano. E aí, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, tia, que chega às vezes para uma criança que chega do jogo e às vezes o time dela venceu
E aí, fez quantos gols? Aí a criança toda feliz, não fiz gol não. Ah, mas não fez gol? Pô, tem que fazer gol, peraí. Qual era a função dele no campo? Era fazer gol? A função dele no campo era dar um passe para alguém fazer um gol? Ou era impedir que o adversário fizesse o gol? A gente não pode esquecer que do outro lado tem alguém que está se preparando tanto quanto a gente, ou mais, para conseguir o objetivo dele, que é contrário ao nosso. E a gente só valoriza a vitória? É que nem a gente quando recebe um cliente, você pode fazer o meu Instagram? E aí a gente fala assim, a gente até vai fazer o seu Instagram, mas a gente vai trazer a estratégia por trás disso daí, né? Mas desculpa, eu te cortei, mas casa muito aqui para nossa pergunta sobre a comunicação. Sim, e aí é isso. A criança chega e o pai, às vezes, não, porque você deveria ter chutado aquela bola, mas ele passou para alguém que estava melhor colocado. Ele teve essa visão de não querer ter fominha ali e fazer tudo sozinho. Ele está entendendo que o esporte é coletivo. Ele está passando a bola para alguém. Ele está colocando alguém do seu próprio time que está numa posição melhor para chegar ao objetivo da equipe. E o objetivo não é individual. O objetivo é coletivo. Sim. O objetivo é social. Não adianta... E aí a gente vai puxar para a parte social da nossa vida. Não adianta a gente ter parte da população muito rica se outra parte está muito pobre. A gente vai criar cada vez mais distâncias entre as classes e isso só traz prejuízo para a sociedade. Então, a gente trazer para o esporte valores sociais é importantíssimo. Fazer com que o pai, que deveria ter essa visão, entenda que o filho dele ou a filha dele está participando de algo muito maior do que só fazer um gol. Fazer um gol. É participar de uma construção de um objetivo coletivo. Então, a gente está preparando para a vida. Sim. Então, ele vai entrar no futuro numa empresa e a empresa tem que dar resultado e o resultado não vai depender só dele, mas depender dele também. Então, é isso que a gente tenta passar para os pais. E aí, você perguntou sobre o que você deve fazer ou o que os pais devem fazer. Sim. Apoiem. Apoiem, como eu falei. A criança, o adolescente, o adulto, ele não vai entrar para perder. Ele não vai para perder uma jogada. Ele não vai para errar uma jogada. Ele não vai entrar para ser derrotado numa partida. Ele vai entrar sempre buscando fazer o melhor possível. E se ele não conseguiu, dá força. Acalma. Seja o colo. Porque o jogo já é uma pressão enorme. É a pressão da torcida adversária, a pressão do adversário dele, a pressão dos companheiros dele querendo que ele faça a ação melhor, a pressão do treinador dele que quer que ele faça o exercício que foi treinado, a pressão do companheiro dele que está no banco de reserva esperando a sua chance de entrar. E aí, assim, é isso que a gente gostaria muito que os pais entendessem. Que pai, seja mãe, seja tio, tia, avó, seja o responsável que dá força. Sim. Deixa que o papel do treinador, o treinador que é formado, é preparado, estuda aquilo, trabalha com a criança durante a semana, vai fazer. Vai fazer muito melhor. Eu acho que vale um relato importante. Acho que 2 semanas nós participamos de uma competição entre clubes de Niterói. Representamos o Charitas Aeroclube. Em um dos jogos, a camisa que nós estávamos jogando era coral e o adversário estava com uma camisa dourada. Uma das crianças tem daltonismo. Muito boa, craque. Sim, da bola, excelente, inteligente demais, tomada de decisão muito boa. Só que na hora do jogo, ele confundia as 2 cores. Caramba. E a gente tem que entender isso. Sim. E ter essa visão, já conhecer a criança e chegar para ela. Você está conseguindo enxergar? Não, estou com dificuldade. E aí você tirar, e às vezes quem está o pai, a mãe que está na arquibancada, às vezes não o pai dessa criança, mas o do outro, tá maluco? Como é que você tira o fulano que tá bem? E aí depois do jogo você fala, olha só, estavam criticando porque tirou o fulano é daltônico, você não sabe a realidade da criança.
Você não sabe a dificuldade que ela está tendo naquele momento. Então, a gente tem que estar muito ligado na parte esportiva, na parte técnica, na parte tática, mas a gente jamais pode esquecer o ser humano que está vestindo aquela camisa. Sim. E aí, vocês transmitem essa confiança para os pais, né? Então, acho que eles precisam acreditar que estão delegando às melhores mãos a educação de seus filhos. Nós gostaríamos muito que eles entendessem isso. Mas é um processo. Alguns conseguem entender. E detalhe importante, nós temos alguns pais de alunos e alunas que foram ou são atletas. Alguns até do futebol. Não por incrível que pareça, mas uma realidade, esses pais é que ficam mais quietos na arquibancada. Porque eles entendem Eles entendem que já tem muito comando ali. Quanto mais ele falar, mais ele vai atrapalhar o filho dele. E mais vai atrapalhar a equipe como um todo. Porque o pai só sabe o microciclo, só sabe aquele indivíduo. A gente está vendo todos os indivíduos que estão relacionados naquela ação. Sim. E a criança vai obedecer quem? Pai e mãe. Porque a nossa referência. A nossa relação é por algumas horinhas ali, 3 vezes Depois por semana. Terminou o jogo, ele vai para casa ouvindo quem? O pai. Eu mandei você fazer isso, eu mandei você fazer aquilo, você faz não sei o quê, fulano de tal. É uma construção e uma desconstrução. Exatamente. A gente tenta construir algumas relações e desconstruir algumas relações. Para poder a coisa funcionar. Mas vai caminhando, assim. Olha só, educação não tem receita de bolo. Né? Então, a gente vai pensando detalhes e aí é vivência. Né? É vivência, entender todo um processo e vai tentando ajustar a cada pessoa. Porque também a sociedade muda. Pessoas são diferentes. Como eu falei, gestão de pessoas é difícil, gerir sonhos, então, é muito mais complicado. É perfeito. A sua fala casa muito, assim, você nos deu a oportunidade de trabalhar a comunicação da Fundação, né? Já tinha o Carpa, enfim, todo o trabalho de vocês antes, e com a chegada da Fundação, a Anne passou a ter a oportunidade de conduzir essa esfera. E eu acho que você foi muito assertivo de ter decidido delegar o trabalho de marketing a quem sabe fazer o marketing. E uma coisa que sempre pra gente foi e é muito bacana em atendê-los é que vocês confiam no nosso trabalho. Então, no sentido de pedir sugestões, de trocar ideia, não é imperativo, comunica isso daqui. É muito bacana porque é uma troca. O que vocês acham disso daqui? E a gente também, de levar as ideias, João, quantas coisas a gente foi construindo ali. Eu acho que esse processo de confiança, de delegar, tem que acontecer no esporte também, né? Do pai ter... Mas eu queria te perguntar, assim, sobre essa parte da comunicação mesmo, assim, como que é a importância, como que você entende o papel dos meios de comunicação que a gente usa hoje para levar o que vocês realizam para o grande público? Então, Natália, assim como eu falei sobre o que a gente espera dos pais, é da confiança no nosso trabalho. Na hora que um pai matricula sua filha, o seu filho, ele está deixando em nossas mãos, pelo menos por algum momento, a coisa mais importante da vida deles, né? Que são os filhos, que vai ser o legado deles para o futuro. A gente, quando contrata uma empresa para tomar conta da nossa empresa, é a mesma coisa. A gente tem que confiar. Então, a confiança é importantíssima. Eu acho que vai muito, sim. Confiar no trabalho de vocês, confiar no trabalho que vocês fazem, que a forma que vocês apresentam as coisas para a gente também, para que a gente possa caminhar junto nesse crescimento. Porque, para a gente, se a gente não cresce, não é interessante o trabalho de vocês, não tá trazendo resultado. Né? E o resultado eu não estou dizendo só resultado financeiro, Sim. É resultado mesmo, é exposição, é ter esse momento agora de estarmos conversando sobre esporte, educação, cultura, sociedade. Então, isso é um momento importante da gente estar sempre
confiando em quem está com a gente. Os pais confiam em mim, eu confio nos professores que nós colocamos, a gente confia no trabalho de vocês aqui na N. A gente precisa confiar. E precisa tem que ser cíclico. Sim. Nós confiarmos em vocês, no que vocês apresentam, vocês confiarem que a gente está falando aqui e está realizando em campo, porque também não adianta ser um discurso muito bonito e na prática ser completamente diferente. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa relação, uma relação sempre franca, sempre aberta, sempre de mão dupla, a gente levando, a gente trazendo informação. Então, isso para a gente é muito importante. E assim, estou muito satisfeito, muito feliz com o trabalho que a gente começou esse ano e que seja duradouro. Não, com certeza será. Quer dizer, não gosto de falar a palavra não. Com certeza será. E aí, falando de ser duradouro, a gente sabe que você tem muitos planos. Eu sei que alguns pode contar, outros não podem contar. Mas como que você enxerga assim, os próximos 12 meses de trabalho com toda essa questão da fundação, dos valores que vocês estão trazendo? O que você tem de planos para o futuro? Primeiro, a gente está abrindo uma possibilidade, né, de levar esse trabalho qualificado, uma metodologia qualificada, profissionais competentes e qualificados para pessoas que não tenham um nível financeiro suficiente para pagar a mensalidade da nossa escola. Por conta própria, nós estamos abrindo vagas para alunos da rede pública de ensino. Não é para qualquer um, lógico. A gente vai fazer uma avaliação, porque não adianta a gente trazer alunos que possam não estar no nível de trabalho que nós precisamos ter, porque esses alunos vão entrar para compor as equipes para disputar competições essas de nível estadual, municipal, estadual, nacional e mundial. Porque a Fundação Real Madrid tem a competição dela, que é o Challenge, que joga pelo mundo entre as chamadas seleções dos países. Então, a gente quer oportunizar crianças para que sejam da rede pública de ensino através disso. Para isso, a gente está buscando parceiros, né? Parcerias com empresas e tudo que entendam o esporte como um meio de desenvolvimento social. Então, a gente está buscando essas parcerias, mas mesmo ainda sem essas parcerias firmadas, a gente já está lançando para agora, em novembro, uma avaliação onde nós vamos começar a ofertar mais bolsas vamos chamadas bolsas de estudo, mas as bolsas para esses alunos, que a gente não vai chamar de atleta, porque são alunos, são crianças que vão buscar o seu espaço. Sim. Ainda. E que, quem sabe, esses alunos não vão ser jogadores de futebol, porque é muito difícil. A chance de ser jogador de futebol é mínima, é muito difícil. São pouquíssimos que conseguem chegar a um sub-20. Tá? E desses que chegam ao sub-20 de um grande clube, poucos vão ganhar mais que 2 salários mínimos. Isso é uma realidade no Brasil. Então, esse sonho de ser o bilhete premiado de algumas famílias, ele cai muito por terra. E eu me preocupo muito com isso, Natália, porque o nosso objetivo é a educação. O esporte, para a gente, é a ferramenta. A gente entende que, num processo educacional, a criança, o adolescente, ele está no colégio, ele presta atenção na aula, ele faz todas as tarefas, ele estuda tudo que tem que estudar, não faz bagunça, né? Ele tem uma vida educacional positiva, ele vai tirar notas boas. Dentro de uma normalidade, vai tirar nota boa. Se você é um cidadão que respeita as leis, não comete infrações, você não vai ser punido por isso.
no trabalho, se você entrega todas as suas tarefas, você faz tudo que é determinado a você, e você, além disso, ainda faz o chamado extra, porque é você trabalhar entendendo, tendo a visão, a tomada de decisão, de perceber que alguma coisa pode ser melhorada, chegar lá e melhorar e conversar com o seu superior e fazer aquilo. A tendência natural é você ser valorizado em manutenção do seu emprego ou conseguir uma promoção ou estar em outra empresa que valorize melhor o funcionário. O esporte, não só o futebol, o esporte não é isso. O esporte entra fatores que não são controláveis. E a gente pode colocar sorte. E a sorte a gente pode chamar de sorte, mas é uma lesão muito cedo na carreira, não estar no momento certo, na hora certa, que foi convocado algum jogador, ter um adversário do outro lado que quer exatamente o contrário de você. Você pretende vencer o jogo e ele pretende vencer o jogo. Só um vai conseguir o seu objetivo. Se houver um empate, provavelmente um dos dois vai estar frustrado naquele resultado. Então, o esporte é muito mais... São muitas intempéries. São muitas variáveis incontroláveis. Sim. Então, a gente controla algumas coisas, outras não. E aí, volto à sua pergunta. Daqui a 12 meses a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, entendendo o esporte como um meio de formação e educação. Só que tem coisas que a gente não consegue controlar. Hoje, nós somos representantes de uma das maiores marcas do mundo. E eu não estou falando só de futebol. É o maior clube do mundo. Isso todo mundo sabe. Mas nós não sabemos qual é a situação do nosso país. Não sabemos o que passa na cabeça dos gestores do próprio Real Madrid, lá em Madrid, na Espanha. Mas a gente sabe o que passa no nosso coração. E o nosso coração é continuar fazendo um trabalho digno, honesto, comprometido com as crianças, com os adolescentes e com as famílias, para desenvolver uma sociedade melhor, mais justa, menos problema, como essa semana aí a gente passou. E, assim, quantas daquelas crianças ou quantos desses jovens ou esses adultos estão na situação que estão por falta de oportunidade? Sim. Não estou colocando que sejam vítimas. Para mim, não são vítimas, tá? Mas eles poderiam ter um caminho diferente se tivessem oportunidades através do esporte. Com toda certeza. Muitas das vezes, hoje eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa sobre isso, sobre o esporte. Em alguns projetos é dito assim, não, tem que estar no colégio. Monta-se projetos esportivos, sociais, seja qual for. Vamos chegar na tal lugar, mas só pode fazer a aula quem estiver estudando. Aí você tem, naquela comunidade, algumas crianças que não estão no colégio. E o esporte talvez seja o caminho para que ele volte a estudar. Se ele já não está sendo contemplado com a educação formal, ele também não sendo contemplado com a formação educacional, ou formação esportiva, com o espírito esportivo, com o desenvolvimento da meritocracia, de o que você proporciona, você tem de retorno, você está jogando essa criança ao léu. Sim. E vai ser absorvido não por pelas coisas outras boas. oportunidades que ela vai ter, inevitavelmente. Então, para frente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe o que está no nosso coração e qual é a nossa missão. A minha missão é continuar desenvolvendo pessoas, ajudando famílias através do esporte e da educação. Perfeito. Emocionante. E agora, para a gente se caminhar para o final, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, para o Carlinhos de 30 anos atrás, com a experiência toda que você adquiriu ao longo desses anos, o que você falaria para ele? Olha, é uma pergunta bem difícil de responder porque ela é muito ampla, né?
eu colocaria que eu tivesse buscado cada vez mais inteligência emocional para passar pelos desafios, porque eles são grandes, eles são muito grandes, mas acreditar que o esporte e a educação andam juntas e se preparar cada vez mais, buscar cada vez mais ajudar pessoas, porque a gente está aqui nesse mundo para ajudar pessoas. A gente precisa servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então a gente precisa servir. A gente precisa... Eu não estou dizendo fazer caridade, não é só caridade. A caridade ela pode ser você realmente ajudar financeiramente um ou outro, mas é ajudar emocionalmente pessoas. Então, se preparar para ajudar mais pessoas. Esteja pronto para ajudar mais pessoas. É isso que talvez eu falasse... Pro Carlinhos de 30 anos atrás. Mais de 30 anos atrás. Que mal sabia tudo que ia realizar. Que mal sabia tudo que ia realizar. E que tudo que conquistou, lógico, família, mas tudo que eu consegui profissionalmente foi através do esporte. O esporte me deu isso, me proporcionou isso. Então, é muito gratificante entender, para quem vê de fora, assim, eu aprendi isso com uma frase com um outro gestor, que hoje também do Real Madrid, só que da unidade de Botafogo, um amigo, o Deco. Quem vê close não vê corre. Quem nos vê sorrindo, quem nos vê ali dando aula com um ar de muita alegria, não sabe as batalhas que nós lutamos todo dia, toda hora, para estar ali tentando entregar o melhor possível para aquelas crianças que não têm culpa nenhuma das nossas batalhas. Perfeito. Carlinhos, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bacana te ouvir. E a gente teve um Ncast diferente, né? Porque normalmente a gente fala mais sobre marketing, mas a gente falou muito sobre coração, sobre valores, sobre levar mais. E isso para mim também é um aprendizado muito bacana, né? De como que eu posso sempre levar mais pro meu cliente. Eu não tô dizendo de levar mais, de entregar a mais, mas assim, quando a gente para fazer com o coração, a gente faz muito melhor e eu tenho muito disso, assim, de me preocupar realmente, né? Que seja um sentimento real, está fazendo propaganda assim. Sim. Porque tem que ser uma coisa inata, né? Eu quero fazer o melhor pro meu cliente e a gente tá muito contente de estar junto com vocês, de te receber aqui, de ouvir tantas mensagens bacanas. Então, muito obrigada, muito sucesso, que venha os próximos 12, 24 meses, muita bola, muito campo e muita educação da vida para essas crianças, jovens, meninos e meninas que você conduz aí tão bem. Muito obrigado, assim, eu que tenho a agradecer demais essa oportunidade, como você falou, meu primeiro podcast. Primeiro de vários. Assim, meio tenso, né? Mas daqui a pouco vai se soltando. Mas foi bem legal, bem prazeroso. Gostei que bom. Muito. Então, você que acompanhou aqui o nosso Ncast, falando sobre o esporte, acompanha a Fundação Real Madrid no Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo o perfil também do Tio Carlinhos, o cara que tá aí, muito conteúdo legal. Acompanhar tudo que a gente tem de jogo, de ensinamento sobre futebol, sobre o esporte. Segue lá, acompanha a gente na N, que em breve vem mais Ncast por aí. Tchau, tchau!